Então, bom dia a todos. Hoje a gente vai tentar responder a outra questão que talvez tenha permeado a cabeça de vocês desde quando vocês entraram no curso, que é como funciona, né, realmente o setor financeiro de uma empresa. Semana passada a gente viu as funções, ou seja, com o que realmente o financeiro faz, né? Quais são as atividades, quais são as atribuições, né? Quais são as práticas de um financeiro. E hoje a gente vai tentar, né, responder e tentar mostrar, pelo menos de um aspecto teórico, à vista que a gente é difícil, né? A gente tentar mostrar na prática, porque na realidade cada empresa funciona de uma forma diferente, né? Cada empresa tem seu jeito, né? Enfim, cada empresa tem seu modus operandi, né? De poder estar realizando, né? As suas atividades. Então, cada empresa meio que estabelece, né? Uma rotina e também vai variar de empresa para empresa, do tipo, né? Do setor, enfim. Essas questões elas variam, né? Em relação ao tipo da empresa, o setor, o tamanho, o porte, enfim. Mas a gente vai tratar hoje de aspectos que são gerais, aspectos que vão ser comuns, né, em cada empresa, e são aspectos que realmente quase todas as empresas vão ter, né? Então, independentemente do porte, do setor, a maioria dessas empresas vão ter essas partes e vão funcionar basicamente dessa forma, certo? Se eu passar aqui o slide. Então, o setor financeiro, ele é responsável pelo desempenho e gestão das finanças de uma empresa. Então, é o seu dever garantir recursos e uma boa gestão do patrimônio do negócio. Para isso, ele exerce funções como contabilidade, tesouraria, gestão das finanças, controle de tributos e gestão de custos. Essas são as funções principais do setor financeiro de uma empresa. A contabilidade, a gente vai estudar cada uma, né? Mas só falando por menores. A contabilidade é o setor, pode ser um setor dentro da empresa ou um setor externo, né? Na maioria das pequenas empresas, elas contratam um contador à parte, né? O contador, a figura do contador é mais como um assessor, né? Como se fosse uma empresa à parte. As empresas que são médias, né? Que já são um pouco maior, elas contratam, né, um contador próprio, um contador interno, e aí essa figura do contador vai ter o setor lá de contabilidade. Esse setor de contabilidade, ele acontece mais em empresas maiores, em empresas que operam pelo lucro real, né? Pelo setor de tributação do lucro real, que exige um maior controle financeiro, né? Um maior controle da questão da escrituração, dos lançamentos contábeis. Exige uma escrituração contábil bem mais fiel, né? Justamente para que a empresa possa praticar o que a gente chama de elisão fiscal. Elisão fiscal. Vocês têm ideia do que seria elisão fiscal? Vocês já devem ter falado de sonegação fiscal. Sonegar é não pagar, né? Sonegar é não pagar, é você deixar de pagar tributos. A elisão é você também não pagar, não é que não pagar tributos, mas pagar menos tributos. A elisão fiscal é o ato da empresa racional de pagar menos tributo. Grandes empresas operam com a elisão fiscal. Para operar com a elisão fiscal, elas operam com base no sistema tributário do lucro real.
Eu falei para vocês em aulas passadas que existem sistemas de gestão de tributos. Quais foram os sistemas que eu falei para vocês? Vocês lembram? Qual foram os sistemas tributários que eu falei para vocês nas aulas passadas? Hein? Vocês estavam prestando atenção? Qual foram os sistemas tributários que eu falei para vocês nas aulas passadas? Falei um aqui, ó, lucro real. Lucro real é um sistema tributário. Quais são os outros? Hein? A gente estava prestando atenção, não? E aí? Lucro presumido é outro. Que mais? Vamos lá. E aí? Estão tudo esquecidos? Estão tudo dormindo ainda? Lucro arbitrado e tá faltando um. O mais comum. Qual é? O mais não. O mais comum, sistema tributário mais comum presente na nossa sociedade brasileira. Qual é? Hein? O Simples, né? Simples Nacional. Ou vocês não ouviram falar, falando do Simples. O Simples Nacional, ele é o sistema tributário mais comum e o mais presente em todas as empresas, principalmente as mais pequenas. Por quê? Porque ele simplifica a gestão dos tributos da empresa. Ele facilita todo o setor financeiro, porque ele unifica todos os tributos que a empresa tem que pagar em única guia de recolhimento, em único boleto. E aí a empresa não precisa da figura do contador para gerir os tributos. Ela mesma, um funcionário lá do setor financeiro pode muito bem tratar, né? Pode muito bem ir lá no site do Simples Nacional, baixar a guia de recolhimento e pagar os tributos todo mês. Não precisa da figura de um contador, né? Para as empresas pequenas. Só que essa simplificação para as empresas grandes, ela traz uma certa mazela, porque impede que tributos como o ICMS, a empresa não tenha crédito tributário. Aí vocês podem até perguntar o que é crédito tributário. Existem alguns produtos que têm isenção tributária, ou mesmo que tenham a alíquota do ICMS menor. E aí a empresa ela fica com esse crédito. Em vez dela pagar um certo valor do X, ela só deveria pagar X, ela deveria pagar menos tributo. Mas se ela está optando pelo Simples Nacional, ela vai ter que pagar aquele valor cheio, em vez dela entrar pelo lucro real. Só que para operar com lucro real, ela tem que calcular os tributos isoladamente. Isso dá um trabalho enorme. Então, ela necessita obrigatoriamente da figura do contador para que ela possa trabalhar, né? Ela possa realmente operar de forma para realmente encontrar as brechas onde ela realmente possa pagar menos tributo. Então, assim, empresas maiores, elas optam pelo lucro real, justamente para pagar menos tributo, né? Operando o que a gente chama de elisão fiscal. Nas pequenas empresas, a simplicidade ela é mais buscada. Por quê? Porque para uma empresa pequena, pagar menos, ter até aquela figura do contador lá na empresa todo dia é muito oneroso para ela. É muito custoso, né, para muitas empresas ter que pagar um contador, porque
A maioria dos contadores, eles não vão aceitar receber só um salário mínimo, né? Ser mais caro o salário. Então, muitas empresas pequenas não têm, aliás, quase todas as empresas pequenas, elas não têm capacidade financeira de pagar um contador, né, para ficar lá o dia todo. Então, elas optam por contratar um gestor financeiro, né, um gestor financeiro para ficar lá, que realiza todas a gestão de custos, gestão de finanças, a tesouraria e, além disso, o setor de contabilidade. Então, o departamento financeiro, ele funciona como elo dentro de uma empresa. Nem todas as áreas se relacionam entre si de forma direta. Mas o financeiro, né, ao contrário, ele mantém contato com todos os setores, seja em relação a pagamentos ou a controle de investimentos para cada área. Isso é bastante interessante. O setor financeiro, na aula passada, não, acho que foi na última aula de noções de administração, quando eu estava explicando a teoria clássica para vocês, eu estava falando que boa parte das empresas, elas subdividem-se em departamentos. Né? Sim, eu falei para vocês na aula de noções, quando eu estava abordando a teoria clássica. Eu acho que vocês vão se lembrar dessa minha fala. Então, na maioria das empresas, você tem um setor de marketing, tem o setor comercial, você tem um setor de vendas, tem um setor financeiro, tem um setor de produção. E, por exemplo, vamos dizer, nem sempre, por exemplo, vamos dizer que o setor de vendas vai atuar, por exemplo, com o setor de marketing. Aliás, o setor de vendas e marketing, eles trabalham perto, mas vamos dizer que o setor de produção, ele não vai estar atuando próximo ao setor de marketing, nem sempre, né? Nem sempre. Alguém gosta de falar? Estou ouvindo, não, bem baixinho. É a questão dos departamentos, né? Isso. Dentro da empresa, nem sempre um departamento ou outro, eles conversam entre si, né? Lembra lá do vídeo, né, que eu mostrei para vocês? A maioria dos departamentos, eles funcionam de forma isolada, né? Ele se preocupa realmente com o fim, com o propósito para que ele foi criado. Então, por exemplo, o departamento de vendas vai se preocupar único e exclusivamente com vendas. O departamento de produção vai se preocupar com a produção da empresa. O departamento de marketing vai se preocupar com a marketing. A questão comercial, a questão de divulgação, enfim, da empresa. Só que o departamento financeiro, ele é diferente, ele é especial dentro da empresa. Por quê? Porque todos os outros departamentos dependem dele. Dependem de dinheiro, dependem do orçamento. Seja para efetuar um pagamento, seja para necessitar de recursos, né, para financiar os próprios departamentos. Então, vamos dizer que o departamento financeiro, ele é o principal dentro da empresa. Não é que ele seja o principal, mas ele é um dos principais, se não o mais principal. Porque ele é o que depende. A gente fala muito disso. Semana passada a gente teve a semana de preparação para o estágio dos meninos, e eu falei isso muito para eles. Vocês vão começar o estágio e tenham paciência, né? Eu falei para eles, tenham paciência, porque vocês vão estar pleiteando entrar no coração da empresa. O departamento financeiro, muitos autores vão dizer isso, é o coração da empresa. Vamos fazer uma analogia com o nosso corpo. No nosso corpo, nós temos órgãos vitais, né? Assim, nós temos o cérebro, nós temos o coração, nós temos os rins, nós temos o fígado. Todos os órgãos são importantes, né? Por exemplo, a gente não vive sem os 2 rins.
Se os dois rins falharem, a gente morre. Se o fígado também falhar, a gente morre também, não é assim? Mas se o coração é que bombeia tudo, né? O coração é o órgão, é o órgão que leva o sangue, né? Que leva praticamente a vida para todo o corpo. O cérebro seria, uma analogia com a empresa, como a gestão. É ele que comanda, é ele que realmente pensa, é ele que dá voz, é ele que realmente executa, né? Tudo. Mas é o coração que dá a vida. É o coração que leva, né, o sangue. Alguém gostaria de falar? É como se o coração fosse uma base numa casa e o cérebro fosse, no caso, o pedreiro construindo, que manda, sabe? Das informações. Sim, pode ser. Então, assim, sem o coração, o corpo morre. Uma analogia com a empresa, se o departamento financeiro está doente, se ele não é bem gerido, a empresa também morre. Porque a empresa necessita de dinheiro, necessita de lucro para funcionar. E se o departamento não está bem gerido, consequentemente a empresa vai falir. Então, para um bom desempenho da empresa, o financeiro acaba respondendo diretamente à diretoria, sem intermediários. Então, assim, o setor financeiro, ele está diretamente ligado ao gestor, à ponta, né? É o órgão, é o setor de maior confiança, né? De maior confiança. Então, eu falei muito para os meninos do estágio, tenham paciência e sejam ativos para vocês conquistarem a confiança das empresas, porque só assim elas vão abrir, né? Vão abrir as portas, né? A chave do coração delas para vocês, né? Assim, com uma relação próxima e direta, corre menos riscos, né, de desencontro de informações e garante uma relação estratégica entre os dois lados. Então, quais seriam as responsabilidades de um financeiro, né, da pessoa que realmente que trabalha com o setor financeiro? Quais são as responsabilidades dele? Então, tudo que envolve finanças é de responsabilidade do financeiro. Tudo que envolver dinheiro, tudo que envolver essa área é de responsabilidade. Certo, né? Mas o que especificadamente é papel do departamento financeiro dentro de uma empresa? E qual a relevância de cada função? Então, vamos lá, né? Vamos entender. Então, uma das áreas, né? Uma das funções principais é o setor de contabilidade. Então, de grande importância para a empresa, a contabilidade ela organiza, documenta e analisa todos os passivos e ativos patrimoniais de uma empresa. Como ativo, né? Não sei se vocês já estudaram isso em contabilidade, acredito que sim, né? Cíntia já deve ter explicado. Cíntia já deve Já sim, ela explicou. né? É uma coisa básica, né? Então ela já deve ter explicado para vocês o que é ativo e o que é passivo. Ativo entende-se todos os bens que uma empresa possui, como imóveis, equipamentos, investimentos, capital em caixa, direitos, enfim. São todos, é a riqueza, né? Ativo é a riqueza que a empresa tem. São todos os bens, né? Visíveis, tangíveis e intangíveis. Oi, pode falar. É isso mesmo. Eu tenho falado só isso. Já os passivos, eles representam o que a empresa deve, né? Seriam as obrigações dela. Obrigações próprias e de terceiros. Então, pagamentos, financiamentos, o próprio capital é uma obrigação, né, da empresa. Que entra no grupo do PL agora, né? Isso.
O capital é uma obrigação própria, né? O que é a obrigação própria? A obrigação que a empresa tem com os sócios, né? Com os fundadores da empresa. Então, a obrigação que a empresa tem é de dar lucro. Porque se a empresa não der lucro, ela vai falir. Então, a contabilidade, ela considera também quaisquer alterações que interfiram nos valores do capital. A partir de toda essa documentação e análise de dados, é que a contabilidade consegue calcular o lucro e despesas da empresa. Assim, podem avaliar até mesmo o valor de mercado do negócio. Então, assim, a partir de toda essa análise, né, a partir de toda a documentação, é que a contabilidade vai, né, realmente mostrar a real situação financeira da empresa, né? A contabilidade que vai trazer as demonstrações, né? É a contabilidade que vai realmente montar como a empresa realmente está funcionando, né? Ela que vai montar o balanço patrimonial. Ou seja, o que é o balanço patrimonial? Cintia já deve ter falado isso para vocês, né? É todo esse... você está perguntando ou não? Perguntando, pode falar. É toda essa questão, né? De saber como a empresa anda, né? Você faz lá a demonstração, os lançamentos e vê, né? Se o ativo está batendo com o passivo, Isso. a situação líquida. Isso. É tudo isso, né? Em geral. Isso. O balanço patrimonial, ele é um resumo de todas as contas na empresa. Isso. Obrigações, direitos e... Isso. As contas do ativo e as contas do passivo. Então, no balanço patrimonial, ele se chama balança, porque lembra balança, né? Lembra balança, vem de balança mesmo. Balança. Lembra daquelas balanças que tem 2 pesos, né? Que é o chamado... tem um. Pronto. Lembra uma balança, né? Com 2 pesos. E aí é uma balança que tem que pesar igual. Ou seja, as contas do ativo tem que pesar igual às contas do passivo. Então, é através do balanço patrimonial que a gente percebe a composição da empresa como um todo. Então, através dela que eu percebo quanto é que eu tenho de estoque, quanto é que eu tenho de contas a receber, quanto é que eu tenho de contas a pagar, quanto é que eu tenho de empréstimo, quanto é que eu tenho de financiamento. E através dessas contas, eu consigo diagnosticar a situação realmente financeira da empresa. Eu consigo diagnosticar a saúde da empresa, né? Vocês vão ver lá no segundo ano, no próximo ano, lá no segundo semestre, uma disciplina de contabilidade gerencial. Essa disciplina, com essa disciplina, vocês vão aprender a calcular uma série de índices, que a gente chama de índice de liquidez, índice de endividamento, índice de atividade, índice de estrutura, índice de rentabilidade. Esses índices, eles permitem verificar a situação financeira da empresa, a saúde financeira. Com os endividamentos, eu consigo ver se a empresa está endividada, eu consigo ver a composição desse endividamento, ou seja, se boa parte do endividamento a empresa tem que pagar com um ano, com longo prazo, eu consigo ver com os índices de rentabilidade se a empresa está dando lucro, eu consigo ver que tipo de lucro se é um lucro bruto, se é lucro operacional, se é lucro líquido, enfim, eu consigo ver aonde é que realmente a empresa está dando lucro ou não. Eu consigo ver os índices de atividade, consigo ver os índices de liquidez, a questão do pagamento. Então, assim, eu consigo diagnosticar. Então, a contabilidade ela é muito importante para o setor financeiro da empresa, porque é a partir dela que eu realmente vou conseguir diagnosticar, né, a real situação da empresa. Pode falar, Carol. No balanço patrimonial, tipo assim, ele é construído devagarinho, né? De passo em passo. Aí, por exemplo, um dia você aprende o nome, mas no outro dia você já muda o negócio, já muda a estratégia. Aí a gente parou,
agora tipo, terminamos o balanço patrimonial. Aí quando chega na contabilidade gerencial, o balanço muda de nome Não, permanece. tá Permanece. É a mesma demonstração. E Aham. aí, o que vai ser acrescentado, que vocês já vão ver também na disciplina de contabilidade básica, vocês vão ver algumas demonstrações, mas a gente também tem uma demonstração muito importante, que é a DRE. A gente também já deve ter falado para vocês dela, que é a demonstração do resultado do exercício. É nessa demonstração que a gente vai aferir o lucro-prejuízo. Então, basicamente, na contabilidade gerencial, a gente usa essas duas demonstrações contábeis, o balanço patrimonial e a DRE, para diagnosticar a saúde da empresa. Então, na disciplina de contabilidade básica, vocês vão aprender como é que a gente monta o balanço patrimonial, que é montado aos poucos, como a Caroline falou, através de lançamentos contábeis. Então, vocês vão aprender os lançamentos, né? Primeiro com uma fórmula, né? Um débito e um crédito, aí depois vão aprendendo com a segunda fórmula, né? 2 débitos e um crédito, depois a terceira fórmula com 2 créditos e um débito, depois com a quarta fórmula com vários débitos e vários créditos, né? Acho que ela não deve ter entrado ainda não, explicado o que é débito e o que é crédito. Depois vocês vão quebrar a cabeça disso. Ele explicou por cima só. Só que assim, a gente começou fazendo a situação líquida, nula, né? Só para saber a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante, né? Se o ativo circulante é maior do que o passivo circulante, você tem uma situação líquida positiva, né? Pelo menos a curto prazo, essa situação líquida positiva diz o seguinte, que se a empresa pegar tudo que ela tem no ativo circulante, ou seja, se ela vender todo o estoque que ela tem, se ela receber todas as contas fiadas que ela tem contas a receber, se ela pegar tudo que ela tem no caixa, ela pegar tudo que ela tem no banco, se o ativo circulante é maior, isso quer dizer que se ela pegar todos esses ativos, estoque, contas a receber, o caixa, o banco, tudo que ela tem no ativo circulante, ela consegue pagar tudo que ela tem de passivo a curto prazo. O passivo circulante são todas as dívidas que a empresa tem até um ano financeiro. Todas as contas de dívida que a empresa tem até um ano, elas estão no passivo circulante. Na realidade, o circulante é exatamente isso. Circulante dá a ideia de o que está circulando. Então, todas as contas que têm vencimento até um ano ficam no passivo circulante. As que são acima de um ano ficam no passivo não circulante, ou passivo a longo prazo. Então, quando você tem uma situação líquida positiva, isso quer dizer que se você pegar tudo que você tem ativo circulante, né, você consegue pagar as contas em um ano. Então, isso é muito bom. Se você pega o ativo circulante, subtrai do passivo circulante, tem um valor positivo, isso é muito bom para a empresa, né? Já é uma medida que você consegue realmente diagnosticar, né? Aliás, não é só com essa medida, né? É lógico que existem outros instrumentos, existem outros índices que vão mostrar essa situação financeira de uma forma mais clara, mas é lógico que já é um parâmetro que pode ser considerado como uma forma positiva para a empresa, né? Você já consegue visualizar, se realmente você vender tudo que você tem no seu estoque, se você receber todos os seus fiados, você consegue pagar suas dívidas de curto prazo. Mas é lógico que aí a gente tem o SIS, né? Será que a empresa vai conseguir vender todos os estoques? Isso nem sempre é possível, dependendo, né, da situação econômica, da situação que a empresa está. Será que a empresa vai receber todos os fiados que ela vendeu? Né? Aí a gente vai para o SIS, né? SIS. Né? Aí existem outros índices que vão mostrar, por exemplo, o índice de liquidez seca. O índice de liquidez seca já vai desconsiderar os estoques dessa conta.
Então, se você não vender nada, você consegue pagar essas contas? Aí você já desconsidera os estoques. O índice de contas a receber, você já tira as contas a receber. Só considera os estoques e o disponível, né? O caixa e o banco. Então, assim, a contabilidade ela é muito importante dentro do setor financeiro. Aí vamos para o outro, que é a questão da tesouraria. Aqui, né, muitos confundem o setor de tesouraria como o setor financeiro como próprio, né? Porque, assim, na maioria das vezes, o financeiro, ele está no setor de tesouraria. O que é o setor de tesouraria? É exatamente o caixa da empresa, né? É onde realmente acontece o fluxo financeiro, né? Que é aqui, né, é onde acontece o controle financeiro, né? Onde o controle financeiro acontece. Acontece o fluxo de caixa e o plano de contas, né? São algumas das ferramentas que o setor de tesouraria utiliza no dia a dia. Seu objetivo é manter as contas organizadas, seja as entradas e saídas, garantindo o funcionamento constante do negócio e evitando os prejuízos a curto e a longo prazo. Então, assim, o setor de tesouraria nada mais é do que aquele setor dentro da empresa que vai receber, né? Vai receber as entradas de caixa e também vai controlar as saídas. Quando a gente fala das saídas, a gente está falando das diversas saídas de caixa que acontecem para pagamento de fornecedor, pagamento de contas, pagamento de salários, pagamentos de prolabore, enfim. É o setor financeiro, na maioria das vezes é o financeiro, né, que realiza, além das funções de contabilidade, também as funções de tesouraria, né, que é justamente tanto receber do caixa, como também controlar as saídas. Possa ser que esse setor de tesouraria, dependendo do nível e do porte da empresa, você meio que destine um funcionário apenas exclusivamente para o caixa em si. Aí você tem uma figura de uma pessoa que vai controlar o caixa, então ele vai controlar só as entradas, mas essa pessoa que trabalha do caixa, ela vai se reportar a outra pessoa, que seria o financeiro em si, que ele vai, né, meio que verificar as entradas, né? Vai verificar se o caixa está batendo, vai analisar e escriturar o livro caixa, né? Muito importante, inclusive é um dos livros obrigatórios, né? De serem escriturados, né? Que é o livro caixa e o livro diário, onde vão estar registradas todas as saídas e entradas e movimentações de dinheiro, né, que ocorre na empresa. Então, o setor de tesouraria é basicamente esse, né? É o setor dentro da empresa onde você tem o controle, né, de todas as entradas e saídas de dinheiro, né? A movimentação de recursos financeiros. Alguma dúvida? Não, né? E aí, a gente vai para um setor muito importante, se não o setor principal, né? Aliás, não é o principal porque todos são importantes, né? Mas quando a gente fala de empresas, ele é um setor muito importante, que é o setor de tributos. Empresas, né, principalmente as empresas brasileiras, lidam com tributos e impostos o tempo inteiro, né? Nós somos um dos estados, né, onde mais as empresas, principalmente as micros e pequenas empresas, pagam tributos, né? A carga tributária é muito onerosa, né, para as empresas. Então, ter um setor ou a função, mesmo a função dentro do departamento financeiro, garante um melhor pagamento de tributos possível a identificar o melhor regime tributário existente. Aí que eu falei para vocês, né, dos regimes tributários. Lucro real. Qual outro? Vocês estão lembrados? Arbitrário. Lucro presumido. Presumido também. Arbitrado. Arbitrado, eu falo na arbitrado. E o simples nacional, né? Assim,
A Cintia depois vai explicar melhor para vocês esses sistemas tributários. Aliás, vocês vão estudar melhor na disciplina de legislação. Não sei qual vai ser o professor de vocês no próximo ano, mas vocês vão estudar isso aqui o próximo ano. Aí vocês... Mas eu já dei até uma ideia para vocês na aula passada. O lucro real, ele considera todas as movimentações financeiras, né, ao longo do período, calculando os tributos de maneira isolada. E para a empresa funcionar no lucro real, ela tem que ser impecável nas demonstrações financeiras. Então, tem que estar tudo bem detalhado, tudo bem escriturado para ela funcionar no regime do lucro real. Já o lucro presumido, você não tem uma ideia de quanto realmente for o lucro, né? Dá uma ideia de uma empresa mais desorganizada, que você não tem tudo bem escriturado, o setor financeiro não é tão organizado. Então, é o fisco que vai determinar, basicamente, se você vai operar com lucro real ou lucro presumido. Então, aí, o lucro presumido já é mais oneroso para a empresa, né? A empresa, em vez de ela operar com determinado percentual de alíquota de tributo, ela já vai aumentar esse percentual por essa organização não ser feita de maneira tão eficiente. E quando é uma bagunça total, aí vai para o lucro arbitrário, que é o sistema tributário mais oneroso para a empresa, né? Quando realmente você tem uma bagunça, o setor financeiro, que a empresa não o setor fiscal, né, o governo não consegue visualizar bem as entradas e saídas de recursos, aí ele vai, né, estipular uma margem de lucro e com isso vai cobrar os tributos. Isso é bastante importante para a empresa, porque é através da gestão de tributos que o negócio, né, vai alavancar ou não, né? Porque se a empresa paga muito tributo e além paga mais do que deveria, né? Isso onera muito a capacidade da empresa de ter lucro e com isso crescer. Então, daí a importância, né, de se ter uma gestão de tributos eficaz, né, e eficiente para a empresa. As demonstrações financeiras, né? O financeiro, ele também é papel dele verificar e analisar essas demonstrações financeiras que eu falei para vocês. Quais são as principais? Balanço patrimonial, a DRE, a demonstração do fluxo de caixa, né? Então, essas demonstrações, elas são importantíssimas, pois elas indicam, né, o desempenho financeiro da empresa em um determinado período de tempo. Esses relatórios indicam não só a saúde financeira atual, mas como a empresa saiu em relação ao que foi planejado e o que foi realizado. Então, assim, é muito importante que a pessoa que esteja lá no setor financeiro analise, né? Analise e verifique como é que está realmente a demonstração financeira. Lembrando que essas demonstrações financeiras, elas não são elaboradas pelo financeiro em si, são elaboradas pela contabilidade, pelo contador. O contador que faz realmente o balanço patrimonial, né, e essas outras demonstrações, a DRE e a demonstração do fluxo de caixa. E a partir dessas demonstrações, né, que o financeiro realmente vai diagnosticar, né? Essas demonstrações, elas não servem só para ficar arquivadas, guardadas, né? O gestor financeiro, juntamente com a administração da empresa, necessitam e precisam gerir, né? Analisar, pegar esses dados e tentar, né, extrair e diagnosticar como é que a empresa está, né? E como é que ela pode melhorar, né? Através desses dados. Então, aí nós temos as principais demonstrações, né? O balanço patrimonial, ele é responsável por analisar o patrimônio de ativos e passivos da empresa. A demonstração do fluxo de caixa, né? Fornece uma visão financeira das entradas e saídas de caixa. E a demonstração é a DRE, né? Que é a demonstração do resultado do exercício, que é calculada basicamente com as receitas menos o desembolso, né? Onde eu vou calcular o lucro ou prejuízo da empresa. E também o resultado da equação, né? De forma simples, é também o resultado da empresa. Então, essas são as demonstrações financeiras principais.
E, por último, né, esse órgão, ele também realiza o planejamento financeiro, né? Assumindo uma posição extremamente estratégica. Nessa função, o financeiro planeja o orçamento para os próximos meses para alcançar o objetivo macro da empresa. Dessa forma, a empresa saberá o que será necessário investir, seja a curto ou longo prazo, para alcançar a meta orçamentária. Geralmente, essa função de responsabilidade é a controladoria da empresa. Mas, no entanto, nem todas as empresas possuem uma área dedicada ao controle orçamentário e administrativo. Sendo assim, essa função acaba sendo muitas vezes designada ao financeiro. Então, assim, é necessário ter um planejamento, né, de gastos, ter um planejamento do orçamento, uma previsão do que se vai gastar, do que se vai receber, do que vai se controlar, justamente para que nos meses em que tenha sazonalidade, que não tenha tantas vendas, que não tenha tanta movimentação, a empresa possa, né, pagar os seus custos. Então, assim, o planejamento financeiro, ele também é uma das funções do financeiro, que deve ser executado, né, de maneira eficaz. Então, qual a estrutura ideal para o departamento financeiro? Agora que já definimos como o departamento financeiro funciona, fica mais simples entender a melhor forma de estruturar o setor financeiro para a empresa, né? Antes, saiba que pela diferença natural das empresas, os departamentos não seguem um padrão específico. Por isso, separamos as estruturas em 3 partes. Uma estrutura completa para o departamento financeiro, para grandes empresas, uma estrutura parcial para médias empresas e, por fim, uma estrutura para micro e pequenas empresas. Dessa forma, combine o tamanho do negócio, né, com a estrutura ideal para cada tipo de empresa, né? E a empresa, né, deve ficar à vontade para alterar a estrutura do departamento conforme suas necessidades, né? Cada empresa é única e possui necessidades específicas. Foi o que eu falei para vocês, né? Cada empresa, ela deve formular uma estrutura de departamento financeiro que realmente se adeque às suas necessidades, né? Aí, essa seria a estrutura completa, né, do departamento financeiro para as grandes empresas. Essa primeira estrutura, ela abrange todas as vertentes do departamento financeiro, tendo o setor de contas a pagar, né, contas a pagar e receber, o controle de patrimônio e planejamento, estão designados a cada funcionário. Todos respondem ao diretor financeiro, né, líder da área, que, por fim, responde diretamente à presidência. Ao montar seu time, é importante priorizar os controles e contabilidade, né, forte, pois são a base para um bom financeiro. Aqui, vocês têm uma estrutura, um organograma de uma empresa. Aí você tem aqui a presidência, que seria a administração, né, os donos da empresa em si. Aí aqui vocês têm os departamentos, o departamento administrativo, o departamento comercial, o departamento de controladoria e você tem aqui o departamento financeiro, né? Aí dentro desse departamento financeiro, você tem outros departamentos dentro dele. Aí você teria o diretor financeiro, o coordenador de tesouraria, né? Quase que não saiu. Coordenador de contabilidade, o analista de tesouraria, o analista de contabilidade e o auditor interno. Então, essa seria a estrutura mais completa. Então, dentro do departamento financeiro, você vê que tem as subdivisões, né? Quase que não sai, tô um pouquinho enrolado hoje. Então, vocês têm as divisões, né, dentro do próprio setor financeiro. Então, essa seria a estrutura mais completa. Aí vamos para uma estrutura meio que parcial. Essa estrutura também engloba todas as necessidades que a empresa possui referente ao financeiro. No entanto, a estrutura é menor em compensação ao tamanho da empresa. Mas, no fim, todos os pontos como contabilidade, patrimônio e planejamento são abrangidos. Perceba que nessa estrutura possui um controlador, né, na área do departamento financeiro. Isso porque todas as empresas de médio porte é comum não haver uma área de controladoria, né? Assim,
todo planejamento orçamentário se torna responsabilidade do financeiro. Dessa forma, é essencial que a estrutura considere um controlador para essa tarefa. Veja que aqui, na geral, vocês veem que o setor de controladoria, ele é meio que a parte do setor financeiro. O que faz o setor de controladoria? Ele controla a questão do orçamento. Então, é o setor de controladoria que vai definir quanto realmente de dinheiro que vai para cada área e quanto realmente que vai ser gasto e também onde eu tenho a previsão de receitas. Nas médias empresas, esse setor de controladoria vem para o departamento financeiro. Então, veja que aqui você já tem menos. Aqui você tem uma tesouraria, você tem um analista da tesouraria. Você tem o coordenador de contabilidade e você tem um analista de contabilidade, que seria aquela pessoa responsável por analisar os relatórios financeiros. E o analista de tesouraria é aquela pessoa responsável por analisar as entradas e saídas de caixa. Aqui na média empresa, você só tem realmente um analista, né? O diretor financeiro, ele que vai executar as funções de tesouraria e de contabilidade, né? E aí ele que vai realizar, e aí você teria, né, a figura do analista e de tesouraria, contabilidade e do controlador. E por fim, a gente tem a estrutura para micro e pequenas empresas. É uma estrutura que exige o essencial do departamento financeiro. Por conta disso, os serviços de contabilidade e controladoria são terceirizados. E no setor, apenas o líder, que muitas vezes é o próprio gestor, que é o próprio dono da empresa, né, é responsável pela tesouraria. Então, aqui o departamento financeiro das pequenas empresas vai praticamente fazer tudo, né, da parte financeira. Então, é o líder financeiro, o analista de tesouraria, o de contabilidade, né, e controladoria. Sendo que as funções de contabilidade, elas são terceirizadas, ou seja, se contrata uma pessoa fora, né? A maioria das pequenas empresas contratam um contador por fora. Nessas médias e grandes empresas, você tem a figura, né? O contador, ele é contratado, né? Essas médias e grandes empresas, elas contratam a figura do contador, contratam um profissional contador próprio para a empresa. Nas pequenas empresas, não, né? Elas terceirizam, né? Contratam os serviços desse contador, mas ele não é um funcionário próprio da empresa. Conclusão, né? Não existe estrutura perfeita, né? Mas sim o que funciona melhor no contexto de cada negócio, né? Cada empresa deve criar um departamento financeiro com cargos independentes e com habilidades, né, que complementam, né, o departamento. Deve-se pensar também na independência de cada cargo, né, dando liberdade e possibilidade de crescimento a cada funcionário. E é isso. Vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta?